são crentes, mas têm medo de pregar. Quando vão à igreja, vem a Bíblia, querem levar. O crente pra ser crente tem que ser de coração, enfrentando o inimigo com sua Bíblia na mão. Muitos dizem que são crentes, mas são luzes apagadas. Quando vão à igreja, levam a Bíblia embrulhada. O crente pra ser crente tem que ser de coração, enfrentando o inimigo com sua Bíblia na mão. Muitos dizem que são crentes, quando vão à igreja, vem a Bíblia, querem levar, com medo que o mundo veja. O crente pra ser crente tem que ser de coração, enfrentando o inimigo com sua Bíblia na mão. Senhor Deus é nosso Pai, Jesus é nossa vida, e o crente que é convertido não leva a Bíblia escondida. O crente pra ser crente tem que ser de coração, enfrentando o inimigo com sua Bíblia na mão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. E ele os livrará dos ímpios e os salvará. Portanto, confiam nele. Esta é a mensagem anunciada pelo programa A Voz da Libertação. Aí nós observamos, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, estava ali um homem publicano, que o Senhor o recebe com alegria, que o Senhor o recebe com amor, e diz: desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ele desce daquela árvore, vai até o mestre, aleluia. E quando ele chega até o mestre, ele é recebido com amor, ele é recebido com alegria. E nessa alegria, ele vai para dentro da casa de Zaqueu. E aquelas pessoas mal intencionadas, que não estavam preocupadas com a obra de Deus, que não estavam preocupadas com a redenção das almas, não estavam preocupadas com o convertimento das pessoas, só queriam julgar e aplicar a lei na direção delas. É claro que a palavra de Deus é imutável e não pode ser quebrantada, porque está escrito que aquele que quebranta a lei do Senhor é digno de morte, é digno de juízo. Mas antes da gente aplicar a lei do Senhor, precisamos aplicar a justiça chamada graça. Porque a graça veio buscar e salvar o que se havia perdido, é a porta de escape para a redenção de todo aquele que crê, sendo ele o mais vil pecador. Então Zaqueu, enquanto os murmuradores, os julgadores, os problemáticos espiritualmente falando, o julgava, o discriminava por ser publicano, Yeshua HaMashiach estava dentro da sua casa e ele sente o quebrantamento da presença divina. Não há homem, não há ser humano que na presença de Cristo
possa não se quebrantar, não se arrepender, porque está escrito que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Na presença de Cristo há esperança, na presença de Cristo há redenção, na presença de Cristo há arrependimento para o mais vil pecador. E quando o mais vil pecador está na presença de Cristo, o seu coração vai se compungir, vai estremecer, vai se quebrantar, e o arrependimento dos seus atos, dos seus pensamentos, das suas más obras vai vir à tona, e ele vai sentir vergonha de si mesmo. Isso é arrependimento. Sentir vergonha e desprezo pela sua maneira vã e má de pensar, de falar, de agir, de se comportar, de se vestir. As suas ações negativas passam a ser repudiado por aquele que se arrepende, por aqueles e aquelas que estão na presença de Yeshua HaMashiach, o Senhor. E com Zaqueu não foi diferente. Yeshua disse: hoje me convém pousar em sua casa. E quando Yeshua está ali, ele vem e diz, arrependido e quebrantado na sua presença. Os demais que estavam do lado de lá estavam murmurando, criticando, porque Yeshua tinha entrado na casa de um homem publicano e pecador. Está escrito que os justos não precisam de médico, e sim os doentes. E quem são os doentes que Yeshua estava falando? Os pecadores que estavam afligidos, que estavam atingidos e mortos diante de Deus por causa dos seus pecados. E Yeshua então, olhando para ele olha para Yeshua e diz: Senhor, o quebrantamento veio, aleluia. E ele começa a falar com o Senhor se ele havia defraudado alguém, que ele queria restituir 4 vezes mais. E metade dos seus bens, das suas posses, da sua riqueza, ele iria dividir com os pobres, com os necessitados, com os precisados, com aqueles que dependiam do socorro divino para sobreviver. E Yeshua olha e diz: hoje, da mesma maneira que ele falou, hoje me convém pousar em sua casa, e Yeshua diz: hoje veio a salvação a esta casa. Yeshua não disse que a salvação ia vir, Yeshua não disse que a salvação estava chegando, Yeshua disse: hoje veio. Por que veio? Porque a salvação esperava arrependimento. A salvação espera sempre o arrependimento do pecador. A salvação está buscando e tentando e falando e ministrando aos corações pecaminosos, para que esses corações venham a arrepender-se dos seus pecados, como Zaqueu. Muitas pessoas dizem: não há pecado grande e nem há pecado pequeno, tudo é pecado, tudo é pecado. Não, meus irmãos, não é tudo é pecado. Existem pecados grandes e existem pecados pequenos, sim, porque está escrito que há pecado para arrependimento. Por esse nós podemos orar. Quando as pessoas pecam, os seus pecados são leves, não quebranta a lei. Esses pecados não são tão nocivos como o quebrantar e o transgredir a palavra do Senhor e a lei do Senhor. Então esses pecados são leves, são chamados pecados para arrependimento. Mas está escrito que também existem os pecados para a morte, porque está escrito que, quebrantando, pois, a lei de Moisés, o pecador morre sem misericórdia. Mas a misericórdia de nosso Deus poderosamente veio na pessoa de Cristo, e Cristo trouxe a graça, e a graça é a justiça divina para livrar, para salvar, para estender a oportunidade misericordiosa ao mais vil pecador.
Então nem todo pecado é pecado e o pecado é o mesmo pecado. Existem pecados grandes e pecados pequenos, sim. Existem pecados que são perdoáveis e existem pecados imperdoáveis. Como por exemplo está escrito que aquele que blasfema do Espírito Santo não terá perdão nem nessa vida nem na vida vindoura. Então como todo pecado é pecado? Existem pecados grandes e existem pecados pequeninos, existem pecados médio porte, mas existem pecados que geram a morte, porque está escrito que o pecado gera a morte. E Zaqueu era um filho de Abraão morto nos seus pecados, nos seus erros e nas suas transgressões. Mas quando a salvação e a vida está diante dele, ele não perde a oportunidade, não porque simplesmente ele quis, mas porque o que havia naquele Salvador chamava-se Espírito Santo da verdade, o qual convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo lhe quebrantou com as palavras de Yeshua, a presença de Yeshua, e Yeshua em silêncio, a sua voz ecoou no coração necessitado de Zaqueu para vir a salvação à sua casa, à sua vida. Quando o Senhor disse, hoje veio salvação a esta casa, o Senhor não estava simplesmente falando da casa que Zaqueu habitava, ele estava falando de Zaqueu como pessoa, porque a palavra de Deus está escrito que nós somos ilustrados como casas espirituais. Ou a sua casa é alicerçada na areia, e quando vem as águas, o vento e os rios batem com ímpeto, essa casa vai à ruína. Por quê? Porque ela não estava alicerçada no Senhor, na sua palavra, na sua salvação, e não houve sobre aquela pessoa o arrependimento e a preocupação de alicerçar a sua vida, a sua casa, os seus costumes, as suas manias, as suas obras, as suas palavras, os seus pensamentos, o seu coração, a sua força em Yeshua HaMashiach, que é a pedra de esquina, que é a rocha viva, como está escrito no livro de Salmo 40, a partir do verso 2, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de quê? De louvor ao nosso Deus. Ore me clama, aquele homem se quebranta. Está escrito, irmãos, que vinha Yeshua HaMashiach para levando a salvação a todas as aldeias, e de repente parou um mancebo, um jovem, um moço muito rico, muito abastado, e perguntou, mestre, Senhor, o que hei de fazer para herdar a salvação, a vida eterna? E Yeshua disse, conhece vós os mandamentos de Deus? Ele disse, tenho observado desde a minha mocidade. Aí o Senhor olha para ele e diz, mas lhe falta algo. E ele diz, pode falar, Senhor. Ele disse, vai, vende tudo quanto tens e dê aos pobres. Então vem e segue-me e terá um reino eterno. Está escrito que aquele moço, aquele mancebo era muito rico. E ele baixou a cabeça e retirou-se da presença de Yeshua, entristecido porque ele era muito rico. Porque ele tinha muitos bens, muitas posses, muitas riquezas. Talvez não estamos falando aqui só de posses de riqueza, de ouro, prata, dinheiro, pedras preciosas, bens materiais. Mas talvez tem pessoas que Yeshua está falando dentro dessa palavra, desse evangelho, sobre a sua riqueza no mundo. Você é rico das coisas do mundo, mas não é rico das coisas de Deus.
Você já dorme pensando nas músicas mundanas, nas coisas do mundo, nos prazeres, nos deleites, no pecado, na maldade, nas más intenções, e está se esquecendo que existe um Deus que é juiz de toda a terra, e Ele deu esse poder de justiça, de juízo ao seu santo Filho, o qual todos os seres humanos sobre a face da terra há de comparecer ante ao tribunal de Cristo, para dar conta diante dele do que nós temos feito por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. E eu associo isso, a palavra e essa meditação a Zaqueu, por quê? Porque Zaqueu, o Senhor não precisou mandar-lhe. Yeshua não precisava dos seus bens, Yeshua precisava salvar a sua alma que estava em ruína e aprisionada nas mãos do maligno pela ambição e pela defraudação. E ele de si mesmo, arrependido, quebrantado, tendo nojo de si mesmo, está escrito que ele olha para o Senhor. E o Senhor ali olhando para ele, ele diz: Senhor, eis que eu dou metade de todos os meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém, restituir-vos-ei 4 vezes mais. Imagine, irmãos, o poder de Deus, a unção de Deus, a majestade divina tinha descido sobre a vida daquele homem, e ele queria não só restituir, se fosse somente uma vez já era muito, porque está escrito que não devemos emprestar os nossos bens, o nosso dinheiro com usura. Se nós emprestamos a alguém um valor, nós não devemos pedir um valor a mais do que aquele valor que nós o emprestamos, porque está escrito que não devemos dar o valor com usura a ninguém, nem emprestar o nosso dinheiro com usura, nem com ambição. Agora olhe, o homem que tinha tomado algo de alguém e tinha tomado a mais da mão daquela pessoa, ele não só iria restituir o que era daquela pessoa, mas 4 vezes mais. Ele estava dizendo com isso ao Senhor que ele estava se entregando ao nosso Salvador, ao nosso Criador, sem reservas. Ele disse: Senhor, eu vou ficar somente com aquilo que eu possa me sustentar, mas o que sobra não vou guardar e nem vou me exaltar com isso. Eu vou dar, eu vou dividir, eu vou repartir com os meus irmãos que estão na necessidade, que era o que eu deveria estar fazendo antes mesmo do Senhor entrar na minha casa. O Espírito Santo entrou na casa viva, chamada Zaqueu. O homem foi transformado somente com a presença divina, e nós observamos no texto, o Senhor não cobrou nada, absolutamente nada dele. Ele disse: hoje me convém pousar na sua casa. E aí o Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa. Se tinha vindo salvação, era porque estava perdido. Se tinha vindo redenção, é porque ele estava fora dos padrões de Deus, de acordo à vontade de Deus, a palavra de Deus, para ele alcançar o reino celestial após esse reino humano. Zaqueu alcançou misericórdia do Senhor. Zaqueu alcançou salvação da parte de Deus. Zaqueu alcançou a graça misericordiosa do Deus Todo-Poderoso, porque ele aceitou o Espírito Santo lhe moldar, o Espírito Santo lhe convencer do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus sobre a sua vida, somente com a presença divina de Yeshua HaMashiach, cheio, transbordando da graça salvadora e misericordiosa do sagrado, divino e perfeito Espírito de Deus, trabalhando nos corações, mesmo em silêncio. Que coisa gloriosa é ver nosso Yeshua salvar. Nosso Yeshua salva falando, o nosso Yeshua
HaMashiach salva calado, o nosso Yeshua HaMashiach salva pensando, o nosso Yeshua HaMashiach salva de pé, o nosso Yeshua HaMashiach salva sentado, o nosso Yeshua HaMashiach salva agachado escrevendo na areia, o nosso Yeshua HaMashiach não há limites para a sua graça lhe resgatar, lhe redimir e fortalecer aqueles que já estão em Israel, mas que não se deram conta ainda do valor que tem a sua alma na graça, na glória e na presença do Deus Todo-Poderoso. Orianda labachandaraba calabas. Ripalaba Shandaraba Calabasuri Candalaba Shandaraba Calabasuri Calamanaga Shandaraba Calabasu. Hoje a salvação está adentrando no seu lar. Hoje a salvação está adentrando na sua vida. Hoje a salvação está adentrando no seu coração. Hoje a salvação está entrando pelas portas dos teus ouvidos e descendo até o teu coração e espalhando pela sua alma. E qual vai ser a sua resposta? E qual vai ser a sua palavra? Qual vai ser a sua decisão, posição, e qual vai ser a sua atitude em relação ao silêncio divino que está adentrando os teus ouvidos através da voz divina na minha pessoa. Está escrito no Salmo 29 que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor desnuda as brenhas, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor é preciosa, a voz do Senhor é divina. É através da sua voz. Está escrito nos evangelhos que João era a voz do que clamava no deserto. Essa voz está te alcançando, ou falando, ou em silêncio. Ela está lhe chamando nesta hora, neste momento, ao arrependimento, porque há um plano divino para a sua salvação. Oh, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Comece dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, majestoso e divino Senhor, como não te agradecer, Senhor, por esta preciosa, poderosa e magnífica palavra, meu Deus, usando a tua voz, Senhor, usando o teu silêncio, meu Deus, mas não ausentando de nós a tua presença, trazendo-nos arrependimento, trazendo-nos, Senhor, no teu silêncio, ó Deus, uma transformação de vida, uma transformação na alma, uma transformação no caráter, nos pensamentos e no entendimento, meu Deus, para que o teu nome, o teu reino, Senhor, venha a ser glorificado através das nossas vidas, ó meu Senhor da glória, ó meu Senhor divino. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por nos ter dado a graça de nos enviar o nosso Mashiach, o nosso Adonai Yeshua HaMashiach, trazendo salvação, trazendo a tua graça, trazendo a tua misericórdia, trazendo a tua compaixão, trazendo, meu Deus, sobre nós, ó Senhor, o sincero, perfeito, ó Deus, arrependimento vivo, para que o teu nome, meu Deus, através das nossas vidas, venha a ser glorificado, ó meu Senhor da glória. Então fala, então age, então manifesta-se, ó Deus, conforme a tua vontade. Tira de diante do teu povo as pedras de tropeço, tira de diante do teu povo, meu Deus, as pedras, meu Deus, de impedimento, tira dos corações, ó Deus, aquilo e as coisas que estão impedindo, ó Deus, de que recebamos, de
que sejamos e que vivamos, ó Deus, na presença de Yeshua HaMashiach todos os santos dias das nossas vidas, Senhor. E eu bem sei, meu Deus amado, que não é por nosso merecimento, não é, Senhor, porque somos, ó Deus, perfeitos, mas porque o Senhor é digno dessa honra, dessa glória e do louvor de nós estarmos em Tua presença e recebermos Yeshua HaMashiach, o Teu Filho, debaixo dessa graça santa em salvação eterna, para que o Teu nome, meu Deus, em nossas vidas venha a ser salvos, venham ser lavados, venham ser remidos pelo poderoso nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que nos deu essa graça de, mesmo em silêncio, nos trazer arrependimento, de nos trazer salvação, de nos trazer vida eterna e reconciliação com o nosso Criador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, dai glória a Deus, igreja, dai glória a Deus, povo santo, dai glória a Deus, servos e servas do Senhor. Dê valor à presença divina, dê valor ao seu Senhor, ao seu Salvador, ao Santo de Israel. Ele pode até estar calado, mas está dentro da tua casa. Ele pode até estar em silêncio, mas está dentro da tua casa. Ele está te observando, ele está te vendo, ele está te contemplando, ele está te ouvindo. Não temas, porque ele é contigo. Não te assombres, porque ele é o teu Deus. Ele te protege, ele te guarda, ele te livra, ele te levanta. Ele resolve os teus problemas, ele entra contigo, ele sai contigo, ele te abraça no meio do caminho, ele te pega no início do caminho, ele te contempla onde você vai, onde você entra, onde você sai, ele vai contigo. E se você está em casa, ele está sentado contigo à mesa. Mesmo em silêncio, ele fala, porque ele é o teu Senhor. Cada um de vocês que deseja se reconciliar com Deus nesta hora, você que se afastou da vida eterna, você que se desviou da presença de Yeshua HaMashiach, você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, como seu Salvador, arrependa-te nesta hora. Dobre os seus joelhos aí diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregando-se e aceitando a Yeshua como seu Senhor, como seu Salvador, porque está escrito no livro de Jeremias, no seu capítulo 17, no seu versículo 5, que maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no seu próximo, maldito o homem que confia em si mesmo, mas bendito e bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque feliz serás, te irá bem. Diga comigo: Senhor Yeshua HaMashiach, apaga agora todos os meus pecados e escreve, Senhor, o meu nome lá nos céus, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue. Apaga o meu nome, Senhor, do livro da morte, do livro do inferno, e sela-me, ó Deus, para o grande dia da vida eterna. Diga amém, Senhor. Diga glória a Deus. Digam graças a Deus. Um minutinho de oração, a oração da fé, para nós encerrarmos. Comece dando glória, 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 glória a Deus. É a oração da fé, Senhor, oração de gratidão, meu Deus. Perdoa agora todos os nossos pecados, perdoa agora todas as nossas falhas, porque está escrito, Senhor, na tua palavra, que aquele que cometeu pecado seriam perdoado, e a oração da fé salvará o doente, o Deus, e o pecador. Então, nos
salva agora, Senhor. Repreende agora toda doença, toda manifestação contrária, todo espírito contrário, todas as obras do inferno, ó Deus, na direção do teu povo, na direção dos teus membros, na direção dos teus escolhidos, na direção do teu povo salvo, estão queimados, estão repreendidos, estão derrotados e vencidos, em nome no sangue de Yeshua HaMashiach. Quem crê, diga amém, Senhor. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. Nos dias em que vivemos, muitos crentes nesta situação deixaram de ir na igreja por causa da televisão. Irmão, tenha cuidado, a palavra não é banal. Que conta você pode dar quando Jesus aqui voltar? Tua Bíblia está empoeirada, você não mais usou. Suas mensagens tu esqueceu, da igreja você não voltou. Antes que você pereça. Muitos dizem que são crentes, mas têm medo de pregar. Quando vão à igreja, nem a Bíblia querem levar. O crente, pra ser crente, tem que ser de coração, enfrentando o inimigo com sua Bíblia na mão. Muitos dizem que são crentes, mas são luzes apagadas. Quando vão à igreja, levam a Bíblia embrulhada. O crente, pra ser crente, tem que ser de coração, enfrentando o inimigo com sua Bíblia na mão. Muitos dizem que são crentes, quando vão à igreja, nem a Bíblia querem levar, com medo que o mundo veja. O crente, pra ser crente, tem que ser de coração, enfrentando o inimigo com sua Bíblia na mão. Senhor Deus é nosso Pai, Jesus é nossa vida, e o crente que é convertido